E aí, vamos começar então a fazer nossos personagens em 3D. Esse concept aqui é do Nasser, então ele fez a referência para a gente produzir aqui. Vamos trabalhar com ele. Tem uma série de elementos bem interessantes que a gente pode compor o nosso personagem aqui, como a capa, o casaco aqui na parte da cintura, né, formato de olho e tudo mais. Então ele fez essa versão aqui, personagem, pôs a assinatura e fez aqui também a versão dele daí de frente e lado. Isso facilita muito a gente no processo de 3D, né, da construção do personagem, ter essas referências aqui para fazer ele. E também a colocação da anatomia, de como que ele imagina que sejam os encaixes aqui do personagem, já na referência, né? Isso faz a gente ter uma confiança aqui para conduzir o processo. É uma coisa que a gente sempre, quando pega alguma coisa no 3D, precisa checar é se a vista lateral e de frente, ó, elas estão batendo aqui. Então elas estão batendo mais ali uma com a outra, que se tivesse a continuidade da linha ia bater. O joelho aqui, o centro dele aqui está batendo. Então isso são coisas bem importantes para nós na hora de for fazer o 3D, a pontinha do nariz, orelha, tudo está casando aqui bonitinho, porque permite que a gente modele e faça ajustes de um lado e ele case no outro ali também. Claro que a gente vai escolher uma vista, nesse caso aqui a vista de frente, como uma principal referência e usar a de side aqui para contornos e escolhas anatômicas de como vai funcionar o corpo do personagem também. Né? Mesmo que seja um desenho 2Dzinho aqui, quando a gente adapta para o 3D, a gente precisa ver algumas coisas ali também. Então, para isso, a gente vai seguir alguns passos de anatomia, né? Adaptar a anatomia real para a anatomia daí da nossa referência, certo? Então, é isso que a gente vai começar a ver. Vamos começar a fazer uma blocagem desse personagem aqui lá no Maya. Né? Então a gente tem essa primeira imagem e vamos colocar ela lá dentro. Para isso eu vou colocar na vista de front, View, Image Plane, Import Image, e a gente vai escolher aquela mesma imagem que a gente está ali. Então eu já tenho aqui a imagem, vamos pegar ela, tá prontinha aqui, jogar essa nossa imagem de front. Agora eu vou na vista de side, view, image plane, import image, mesma coisa. A gente poderia ter duas imagens também, né, não faria muita diferença aqui. Então a gente tem esse campo aqui no 3D. Ó. Vamos puxar essa aqui, a gente não movimenta aqui, só na profundidade. E puxar essa aqui mais ao fundo. E vamos subir esse cara selecionando os dois juntos. Vou subir ele até bater aqui na fronte, um pezinho dele no chão. Isso vai valer para as duas que a gente tem, para que aí use de referência também ali. Né? Então, só vou subir as duas juntas. A minha referência principal é essa vista de front. Vou criar aqui uma camada também para elas, um grupo aqui para começar a organizar o meu arquivo. Então, com as referências selecionadas, clicar aqui, criar uma layer tlref. E aí essa layer a gente salva. Mesma coisa aqui, né? Image plane, então vou botar como ref front. E essa aqui como ref site. Vou criar um grupo, seleciono as duas, Ctrl G, crio um grupo, botar um grupo de referências, certo? Então aqui a gente pode fazer, minimizar elas, botá-las como referência, não possibilitando mais eu fazer nenhum contato com as referências aqui. Vamos para a vista de front.
E na vista de front que a gente precisa ajustar algumas coisas. Antes só da gente começar a modelar, é importante a gente determinar a escala, porque isso quando for lá para o Moodbox vai fazer uma influência gigante, né? Então a gente precisa determinar uma altura para esse nosso camaradinho aqui. Vamos fazer isso criando um cubo. Esse cubo está numa escala de centímetros. Se a gente clicar, deixa eu tirar o toque aqui ligado, clicar aqui no carinha com a engrenagem, já puxa direto as preferências. A gente vai em settings, centímetros aqui. Então, que tem aqui do cubo no Polycube é 1 centímetro. Vamos botar aqui todo o nosso cubo como 1,50, vamos supor, seja o tamanho dele. Né? 1,50 m, 150 centímetros. Então tá aqui o cubo. A gente vê que ele enterrou a nossa referência, né? Então quer dizer que a nossa referência está muito baixa. Ali, ó. Uma coisa que pode auxiliar a gente na visualização, porque tudo começou a ficar, deixa eu apertar no 4 aqui, ó. Tudo começou a ficar minúsculo, aqui também ficou pequeno, as nossas referências estão pequenas. Então o que a gente pode fazer? Aqui no Settings, já trocar, em vez de linear aqui o Working Units, para metro. Daí, opa, salvei, Settings, metro, salvar. Então aí ele já fica mais a ver, né, com visualmente assim para nós, tudo aqui funcionando. Vamos fazer isso, pegar as referências e escalonar elas, para fazer bater um tamanho ali que eu imagino do cubo. Tá 4. Fazer essa referência bater ali com 1,50 que a gente está supondo. Vamos ver como é que está na vista de side. Tá? Beleza. Então aqui, posso deletar o cubo. Temos as referências agora aqui bonitinho. E podemos começar a fazer a blocagem, certo? Caso nós não tenhamos, por exemplo, essa imagem mais clara do personagem, não temos essa referência dele aqui. Então vamos fazer aqui na frente como um exemplo. É que às vezes não vem a referência, a gente não tem ela. A gente pode pegar aquela pose aqui dele, né, default. Vamos deixar ela no mesmo tamanho, né? Fazer bater. Deixa eu diminuir um pouquinho, encaixando aqui, ó, com o tamanho da referência. Vamos supor que a gente tiver só essa pose aqui do personagem para a gente se guiar também. Então vamos deixar os dois ali só para a gente ver os dois casos. Quando a gente não tem uma pose bem de frente do personagem, vamos botar aqui ref pose. Quando a gente não tem uma pose bem de frente, como aquele caso ali, a gente vai ter que adaptar as poses que a gente tem e ir achando nele daí toda a parte de proporção e tudo mais, né? Então, aqui a gente sabe que o tamanho do braço vai ser esse, tamanho aqui da perna, a gente vai deduzindo de acordo com as dobras que ele tem ou com o funcionamento do personagem ali, né? Então a gente vai ajustando isso de acordo com a referência que a gente for trabalhar, tá? Colocar ele dentro da referência aqui, botão do meio, consigo jogar ele para lá. Então ficou ali. Vamos deixar ele por aqui e vamos fazer a blocagem desse nosso personagem. Colocar ele atrás aqui da referência, tá? Vou deixar ele aqui. Começar por ele, depois a gente adapta, só pra gente ver como que a gente vai fazer essas adaptações de construção, principalmente do personagem de vocês, tá? Então vamos lá. Para início a gente precisa entender como é que funciona o corpo
humano, seja ele através da referência que a gente já vai ter, seja ele de medidas de proporções corretas ali também. Por isso que eu falei que mesmo sendo uma estilização que a gente vai compor, ela tem formas de criar parecida com o corpo humano, mesmo na blocagem, nesse primeiro início que a gente vai construir aqui. Então, tem um livro que eu gosto, esse aqui, Anatomy for Sculptors, né? Ele é um livrinho relativamente pequeno, assim, 200 páginas. Mas o que é o bacana dele? Ele tem toda a figura humana aqui detalhada e a forma como diferenciar homem e mulher, o que diferencia um do outro, isso são coisas bem importantes da gente estar atento. E aqui, principalmente, fazendo da direita, da blocagem do corpo humano, do volume do corpo, né? Então isso é uma coisa que importa muito para nós, assim, mesmo sendo um cartoon, da gente usar esses conceitos. Eu vou lá para a parte da cabeça, mais embaixo, depois a gente vai voltando à medida que for tendo necessidade. Então, aqui da cabeça, o que é importante para a gente na hora de fazer a primeira blocagem ali? Né? Entender que uma parte vai ser referente mais ao crânio aqui da parte de cima e outra à mandíbula e maxilar. Então, a gente precisa achar essa blocagem aqui. Ó. Precisa entender como que a gente vai construir o nosso personagem e fazer ele condizente com essa parte aqui dele. Né? Então eu preciso blocar ele de forma a ter duas figuras ali, né, da parte do crânio e do restante da face maxilar. Então quando a gente faz uma blocagem de um personagem, aqui, né, a gente pode usar um quadradinho, dar um smooth aqui, deixar ele mais suave. Botar a suavização dele tá em 2, podemos deixar, 12 não, podemos deixar ele com 2, para deixar ele já um pouquinho sutil. Então a gente vai agora encaixar, ó, na parte de cima da cabeça. Como ele tá com a cabeça um pouquinho deslocada, eu vou encaixar ele no que eu imagino mais ou menos aqui, ó, tá? Fazendo no eixo sempre, né, não tirando fora. Como a gente tem aquela outra referência, ó, tá casando bonitinho aqui. E aí que a vista de lado, ela é interessante da gente ter, ó. Ela não tá bem centralizada aqui com o que a gente está fazendo. Eu vou centralizar ela. E aqui aumentar um pouquinho mais. Ajustar aqui o tamanho, sempre pelo do meio. Ó, fazer ele bater com essa região do corpo do personagem. Voltar para a vista de frente. Ó. Aí a gente vai adaptando para o personagem que a gente está fazendo. Mas essa parte de ajustar, esculpir ela, a gente pode fazer depois, né? Formatar depois. Então a gente tem esse primeiro aqui, para ser a caixa craniana. Posso usar o Shift D e baixar ele agora, para ser a parte de baixo. Na parte de baixo, a gente vai jogar ele um pouco para frente aqui. Vou diminuir essa escala, ele vai ser menor. Vou jogar todo ele mais para frente. Aqui vai ter esse comportamento aqui, ó, do nosso personagem. Se a gente for no side, né? E como que a gente vai ajustar essa parte aqui, por exemplo, que é mais reta aqui do pescoço e tudo mais, né? Como é que a gente define isso? Que a gente sabe que ele não tem esse queixo, né, duplo, né? Ele tem um queixo mais reto aqui. Então, esses ajustes a gente pode fazer já nessa forma do personagem aqui. Para isso eu vou usar o B. Botão direito, Vertex, pego um ponto vértice, aperto o B e subo um pouco com ele aqui. E eu já vou fazendo pequenas correções na forma geral do personagem, encaixando ele aqui com o que a gente imagina que tenha de maxilar, ó, de mandíbula aqui. Já encaixando ele com a mandíbula ali. Essa parte aqui também a gente já vai deixando mais a ver. Não esquecendo do nariz.
Por enquanto, a nossa preocupação é fazer os encaixes funcionarem e trazer isso no nosso personagem. Fazer esses encaixes mais ou menos funcionarem aqui, ó. Não tem problema ficar um grande bloco que nem tá aqui, né? Não é a ideia. A ideia é achar esses blocos e posicionar eles primeiro. Depois o refinamento do nariz, refinamento da parte dos olhos, tudo mais isso entra noutra etapa, né? Em outra etapa de construção ali. Por enquanto a gente está só criando blocos para fazer a nossa blocagem de forma. Para quem for fazer no estilo do Funko, aqui é a única diferença do vídeo que a gente vai ter por enquanto. Ele vai ser um único bloco que ele vai representar toda a caixa do personagem. A gente não precisa fazer um para o crânio e um para a mandíbula, que a gente está fazendo aqui. Não precisamos dividir em dois. Pode ser um único bloco, pegando todo o formato do rosto do personagem. Vamos fazer aqui então o pescoço e dessa forma a gente vai seguindo. Pescoço e colocar ali, criei um cilindro, colocar aqui um cilindro, fazer esse pescoço, usar o R, né, da escala, ter ó, mais ou menos a espessura que é para ter, Ctrl Z para voltar para o lugar. Então aqui a gente vai ajustando. E isso é importante da gente ter o livro de anatomia na mão, né, porque a gente precisa que a vista lateral do corpo humano tenha esse comportamento. Quando a gente não tem, ou tem um 3/4, né? Ali a gente tem uma referência lateral, a gente vai seguindo ela, mas quando a gente não tem, a gente tem que seguir esse comportamento. Visto de frente, o corpo fica bem plano, né? Mas visto de lado, ele faz um S. E esse S é super importante da gente seguir. Então, o pescoço, ele não vai ser reto para baixo, e sim um pouquinho com uma angulação ali para a gente fazer. Então, ele tem essa angulação aqui, pelo menos. Vamos apertar ali, ó. Praticamente acertei, né, com a nossa referência. Vou subir com a escala para ele conectar lá na cabeça. Conectar o tronco, não tem problema ele passar. Isso a gente vai resolver do depois, tá? Então ele passa aqui, encaixou ali. O que a gente precisa tomar cuidado quando está fazendo a blocagem? Pode passar, pode ter esse tipo de comportamento, não tem problema. Só que a gente precisa ter as linhas aqui na blocagem mais ou menos parelhas aqui, né? Então a gente precisa criar linhas que sejam mais uniformes um pouco. Então eu vou colocar com cut ali uma sequência de linhas para elas ficarem mais parelhas, certo? E esse vai ser o nosso processo básico, assim, a gente vai construindo cada parte agora do corpo de acordo com essa blocagem aqui. Okay? A gente vai começar a fazer outras partes do corpo. Vou escolher de novo o cubo, colocar aquela subdivisão nele, subdivisão de 2, modo objeto, W, e aí a gente sobe, escala, temos aqui o tronco. Nosso personagem, a gente, claro, vai ajustar ele, né, para funcionar melhor, mas a gente tem o tronco dele aqui, o primeiro blocagem do tronco já tem aqui. E o tronco, na hora que ele vai funcionar, de acordo com o que a gente estava vendo aqui, ele tem uma inclinação. A gente vai respeitar essa inclinação. Ela é uma inclinação diagonal também, né? Então a gente vai ajustar isso para ter a inclinação que a gente precisa, né? Nesse caso aqui, a gente rotaciona ele um pouquinho nesse sentido, vai ajustando aqui as costas, personagem, vai ficar um pouquinho mais a ver com aquele Szinho que a gente estava fazendo. Vamos puxar a referência para ver como que foi aqui na referência.
Aqui a gente tem a referência de front, a gente pode baixar ele. Vamos pegar, baixar todo ele aqui para ficar. Opa. Ficar aqui bonitinho. A gente tem o nosso personagem, começar a adaptar ele para referência. Não vou baixar muito aqui, não vou fazer ele bater certinho. Só dando essa curvatura que ele tem aqui no tronco, que a gente viu ali, né, aqui no livro também. Esse mesmo processo de inclinação. A gente vai mantendo ele. E sempre dando uma olhada no 3D. Um cuidado que tem que ter quando a gente está fazendo essas modificações aqui na blocagem é trocar ela aqui para o Modeling Toolkit, botar a simetria em objeto X. Então a gente vai botar a simetria em objeto X. Aí não tem perigo, eu seleciono uma ponta, ele vai movimentar a outra ponta também. Tentar deixar uniforme essa parte do corpo dele aqui. Então a gente tem esse acabamento aqui. Vamos botar, ajustar um pouco, né, de acordo com a referência. Aqui é a parte dos braços, onde vai conectar os ombros. Então vamos fazer essas conexões funcionarem um pouco melhor. Então vou escolhendo mais ou menos um lado aqui da referência, né? A gente está puxando. Vou trabalhando com ela. Vou voltar para a referência de frente. Ó. Então está casando mais ou menos com a referência também de frente. Né? Então como a perspectiva ali que a gente estava se baseando funciona aqui também, ó, o conector dos braços. A gente já deixa aqui a espera para usar a conexão aqui também. Ó. Então aqui a gente já começa a ter formatinho do corpo. Sempre lembrando que o corpo dele a gente vai fazer sem as roupas a gente vai colocar depois, né, nesse carinha. Então a gente faz ele sem roupinha primeiro. Tá? Então vamos ajustar aqui, começar a fazer algumas adaptações 3D, jogar um pouquinho mais para trás o pescoço, e aí ele começa a funcionar melhor. A gente vai sempre testando e vendo como é que tá. Vem um pouquinho para trás, mais para trás aqui o pescocinho dele para conectar melhor com o que a gente tem de malha ali principalmente. Certo? Então temos a primeira blocagem aqui desse personagem no sentido do rosto dele e do tronco. Vou deixar ele mais quadradinho aqui um pouco, que ele é bem quadradinho a conexão. Aqui também, essa parte da cabeça ela é mais reta. Dá pra gente puxar um pouco aqui na parte de cima. E aí a gente vai ajustando. O topo da cabeça também, aqui nas têmporas, ele é mais fechado. E aqui, mais aberto. Um pouquinho. A gente pode deixar e já aí, vai ficando mais a ver com a nossa referência ali, certo? Vamos puxar aqui então, fazer o torso dele aqui, fechar quadril e fechar aqui a parte de conexão. Para os braços, como que a gente vai fazer eles? De novo a gente vai criar um cubo, de novo a gente vai subdividir ele. Dessa vez eu vou subdividir ele em um, por enquanto, para ele ficar com a mesma subdivisão, ou ficar com uma subdivisão parelha com o que tem ali no tronco. O tronco tem poucas linhas, então o ombro eu vou fazer com poucas linhas por enquanto também. Então vamos posicionar o ombro aqui. O ombro, como é que ele é posicionado no 3D? Eu aqui ó, encaixou direitinho, né? Ou na anatomia real. Esse é um cuidado que a gente tem que ter na hora de posicionar o ombro,
que ele é sempre nessa parte atrás do corpo, né? Não vai ficar na parte no meio, por exemplo, do tronco ali, não, ele fica um pouquinho mais puxado para as costas e ele conecta com os músculos das costas ali, com os músculos peitorais. Então a gente tem que ter um cuidado na hora de puxar ele, ó, aqui os músculos que vêm para o ombro, ele não fica uma bolinha completamente fora da anatomia, né? Ele faz parte da região do peito. Deixa eu pegar aqui que a gente consegue ver melhor. Ó. Então ele não fica deslocado completamente da figura, ele faz parte da figura aqui, ó. Então metade dele praticamente está junto em relação ao tronco aqui. Então a gente tem que ter esse cuidado de não fazer a bolinha e jogar ela muito pro lado. No nosso caso a gente vai cuidar para que isso não ocorra e vai fazer ele integrado, ó, que nem aqui no corpo humano, ele integra com o peitoral. Então por isso que essa carinha vai ficar na metade aqui e na vista de lado não vai ficar reto, né? Vai ficar um pouquinho para trás. Levando ele um pouquinho para trás, a gente já ajusta aqui também, para que essas partes aqui do corpo dele fiquem um pouquinho para trás, a parte fica um pouquinho atrás, então ele vai ficar todo um pouquinho mais atrás ali na construção da figura. A gente vai fazer um lado, depois a gente faz outro. Vou pegar um novo cilindro aqui para blocar, usar o R e aí fazer ele aqui em cima. Um cuidado que a gente vai ter que ter nesse próximo passo. A gente vai fazer o nosso personagem para facilitar depois a criação do rig e tudo numa pose. A gente pode fazer uma pose T ou pose A, que a gente chama. A pose A vai ser 45 graus aqui de rotação do braço. A pose T é 90 graus do braço. Né? Então vamos fazer aqui. Vamos conectar. Qual é o cuidado que a gente tem que ter aqui? Primeira coisa que eu vou fazer vai ser rotacionar ele em qualquer ângulo, achar a espessura e aí achar o quanto ele vai. Ó. Pela referência da pose heróica aqui dele, da pose principal, ele chega mais ou menos aqui. Puxando a referência agora de frente, ó, vamos ver. Aqui, ó. Bate bem certinho. Ó. A gente tinha feito ali. Então vamos colocar esse rotate dele aqui para 90 e jogar ele lá para cima. Vou botar esse rotate dele aqui para 45 e encaixar ele aqui. Aí, então ele faz o ângulo aqui, bonitinho. Tá seguindo aqui também da referência, isso que vai nos importar. O que a gente tem que cuidar aqui é que ela encaixe e fique bem firme a conexão de uma com a outra. Tá? Também tem poucas linhas, então a gente vai colocar com a faca algumas linhas para deixar ele um quadradinho para facilitar depois o processo. Então temos o primeiro aqui, a primeira, nosso braço. Vamos fazer o antebraço. Shift D. E aí eu vou deslocar aqui e fazer o mesmo processo. Encaixar o que eu imagino que seja o braço do personagem. Então encaixamos aqui. Vou botar ele aqui. Vamos ver na referência que a gente tinha aqui. Se ele está encaixando. Ó. Tá? Se a gente rotacionar, se ele bate ali. Então está encaixando. Um cuidado que tem que ter quando a gente faz no 3D um personagem é que eu não posso deixar o braço dele totalmente reto.
porque depois disso vai dar problema na hora de fazer o rig. Então eu vou rotacionar levemente o braço. Isso vale para a perna também, tá? Então todo esse processo que a gente está fazendo aqui vai valer para as pernas. Então, ó, rotacionamos, ele vai ficar com essa quebra aqui. A gente vai resolver essa quebra colocando mais uma esfera, Shift D, ali naquela região para ser o cotovelo do nosso personagem. Vou encaixar aqui o cotovelo. Ali temos o nosso cotovelinho da nossa blocagem aqui. Vamos seguir. Temos agora já o braço. E vamos fazer uma blocagem da mão depois. Eu faço fazer um videozinho só sobre a blocagem da mão, de como que a gente vai resolver a mãozinha do personagem e encaixar ela aqui. Vamos terminar o tronco. Também vamos pegar o cilindro, escalonar ele e encaixar aqui na vista de frente. Vamos tirar aqui para ver pela perspectiva também, encaixar aqui, bater, né? E achar até onde viria o quadril, acho que o quadril dele vem até aqui. Vamos ver na vista de frente, um pouquinho menos. E temos o nosso conector aqui, diminuir ele só um pouquinho. Vamos ver na vista lateral como que ele é. Daí a gente vai usar agora, ajustar ele de acordo, precisamos botar linhas, né? Então a gente vai botar mais linhas nesse carinha. E aí sim a gente consegue usar o Vertex aqui e ir conectando essa parte com a parte de baixo e puxando a coluna dele agora aqui mais para trás. Então isso a gente consegue ir adaptando ali, ó. Ficando com aquele desenho bonitinho do nosso personagem aqui. Temos a nossa blocagem do tronco, aqui falta o quadril. O quadril também a gente pode sair do quadradinho, smooth, botar 2, a gente vai usar um pouco mais. Vamos vir para a vista aqui, né, do nosso personagem W, e vamos usar a escala, achar um quadril sem levar em consideração a roupa. Acredito que esse quadril esteja batendo mais ou menos aqui. Vou ver. Menos até, né? De acordo com a ilustração. Então a gente vai diminuir um pouquinho tudo aqui. Aí tem a calça bem larga. Então aqui a gente também precisa ajustar essa parte, de fazer ele ter aqui a conexão, ó, com o tronco, conexão aqui também com essa parte da frente, vai ter mais ou menos esse parâmetro aqui, usar o B para deixar um pouquinho menor a influência, fazer aqui a bundinha dele, ele tem uma bundinha ali, essa parte toda pode ser menos, para bater com a referência, vou deixar um pouquinho ainda, já que a gente está fazendo ela um pouco mais larga, ele um pouquinho mais que a referência, viu que tem uma partezinha aqui completamente de cima que não estou pegando, ó, que não estou levando em conta, então esse aqui é seria o nosso quadril, ajeitar agora aqui os formatos, ó.
para ele casar em outros ângulos também, não ficar só casando num ângulo só, né? Então se ele tem que mandar a bundinha, deixar aqui ele mais a ver no formato de quadril. Aqui essas partes em cima também. Então a gente sempre vai ter que ir dando uma revisada, vendo como que está funcionando, se está funcionando também pro personagem. Esse aqui vamos botar uma suavização para ele ficar mais bonitinho. Vou colocar um smooth aqui também. Ó, começar a ficar mais interessante. Vou colocar um smooth aqui. Tô botando um pouco mais de linha em todo ele, antes mesmo da gente passar lá pro Moodbox, só para a gente ter linhas para o próximo programa trabalhar e ver se está encaixando tudo aqui, está conectando. Então tá tudo funcionando aqui. Temos a nossa primeira blocagem aqui do personagem, tá? O processo das pernas ele vai ser igual ao dos braços, então eu vou acelerar um pouquinho essa parte, que é basicamente a mesma coisa, mas vou deixar aqui só um pouquinho acelerado o vídeo, para ele não ficar muito longo. Então aqui eu comecei criando também o cilindro, ajustando ele com a nossa referência, colocando ali, pesando ele, né, na perspectiva, vendo qual o tamanho que ele vai ter, como é que ele vai encaixar, tudo mais. Coloquei ele ali e aí fui trabalhar um pouco nos vértices. E aqui nos vértices eu dei uma escala para expandir eles e deixar eles do tamanho certinho que deveriam ficar. Fui na vista de frente, perspectiva dele ali do personagem e fui trabalhando com os pontos para ajustar eles. Aqui eu retirei a simetria que elas estavam ali, né, da movimentação, porque a simetria estava pegando de um lado ao outro do cilindro e eu queria pegar só uma pontinha dele. Ó. Então eu pego só um lado, levanto e aí ele conecta melhor com o quadril ali, né? Em seguida, então, eu coloquei mais linhas e subdividi ele de novo, mesmo processo que a gente fez lá em cima. Aqui eu começo a usar o Soft Selection para colocar mais detalhes na forma, assim, né? O primeiro uso do Soft Selection mais acentuado e para deixar ela mais certinho. Criei uma esfera, deixei a esfera do tamanho do joelho, rotacionei um pouquinho ali também, onde ficaria a parte da perna, né? Vou ajustando ela para casar bem com a referência lateral. A gente não tendo a referência, a gente vai de novo no livro de anatomia e fica conferindo como que vai ficar o comportamento da perna. Geralmente as pernas vai ter uma parte que vai ser mais reta e uma parte curva, né, fazendo um S entre elas ali. É bem esse shape que eu fui buscando durante essa etapa. Depois disso aqui, vou pegar a parte do braço, dupliquei um Shift D e vou posicionar ela na canela agora, para fazer a canela do personagem. Eu que aqui no fêmur e aqui na canela também eu vou usar agora um pouco mais do Soft Selection ali para fazer as transformações. Vou deixar eles no modo de objeto, botar no tamanho, né, que a gente precisa e vou usando um pouco do Soft Selection para fazer o formato que essa parte do corpo precisa. Depois lá no programa de esculpir a gente vai refinar ele, mas a gente já sai dando uma largada interessante aqui nessa parte de forma, né, dele ali no fêmur. Na coxa eu trabalhei ali bem com soft selection, bem como eu estou fazendo agora, selecionando os pontos que outro e ajustando eles para funcionar. Outra coisa importante é que eu não fiz a perna arqueada, fiz ela mais reta, porque isso nos facilita também a parte do rig do nosso personagem. Então a gente vai ter algumas adaptações. Ó, ela mantém aqui a dobra, ela tem a dobrinha. Então eu vou angular ela um pouquinho mais, forçar um pouco mais essa dobra, para na hora de criar o rig, a gente saber para onde ele vai dobrar, que nem o braço. O braço fiz ele dobrado aqui, né, para que na hora de criar o rig ele dobre bonitinho ali, certo? Então isso são coisas que a gente tem que cuidar na hora
de fazer o objeto para dar dicas na hora da construção, depois do esqueleto, das coisas que a gente for construir ali em cima, de como que vai ficar o nosso personagem, tá? O que eu queria mostrar aqui para vocês, a gente fazer essa blocagem inicial aqui dele, né, de se preocupar por enquanto com o tronco, cabeça e os membros aqui, né, as pernas do personagem, certo? Então essa é a nossa primeira parte, depois a gente vai seguir fazendo mãos, duplicar tudo, né, mãos e pé, e a gente duplica tudo pro outro lado ali, certo? Até mais!